Essa reunião está prevista para as 19 horas do horário de Brasília, 5 horas do horário local. E como você disse, vai ser uma reunião no Salão Oval, com a presença de Donald Trump e também do secretário de Estado americano, o Marco Rubio, e também o secretário de Defesa, Pete Hegseth, além do chefe das Forças Armadas, o general Dan Kane. Portanto, uma reunião importante para falar sobre os próximos passos em relação à Venezuela. Isso segundo apuraram repórteres aqui da CNN, com algumas fontes próximas ao governo que confirmaram que essa reunião deve acontecer, então, na noite de hoje. E isso acontece em meio também a análises, inclusive de especialistas muito experientes em conflitos, que dizem que um ataque à Venezuela é iminente. James Stavridis, que é ex-comandante da OTAN, inclusive, ele avalia que há 2/3 de chances de um ataque acontecer ao território venezuelano. Ele fala que esse ataque não seria um ataque via terrestre, com o uso de tropas americanas, mas sim um ataque aéreo com uso de drones e talvez mísseis Tomahawk. E ele acredita que isso pode acontecer já nos próximos dias. No final de semana, Donald Trump foi questionado sobre uma conversa que havia sido reportada entre ele e o ditador venezuelano Nicolás Maduro, que aconteceu na semana retrasada. Ele confirmou que essa conversa aconteceu, mas quando ele foi questionado se a conversa teria sido boa ou ruim, ele não deu mais detalhes, disse apenas que foi uma ligação telefônica e não quis responder a mais perguntas dos repórteres. Também nesse final de semana, Donald Trump fez uma postagem nas suas redes sociais pedindo o fechamento do espaço aéreo da Venezuela. Ele também foi questionado sobre essa declaração, se isso significaria que os Estados Unidos poderiam fazer um ataque ao território venezuelano em breve, e ele minimizou o assunto. Ele falou: não tirem conclusões sobre isso, falou apenas que ele tinha pedido o fechamento do espaço aéreo venezuelano porque considera a Venezuela um país nada amigável. Os venezuelanos também se manifestaram sobre isso. O chanceler venezuelano Ivan Gil disse que essa ameaça é uma ameaça colonialista que busca afetar a soberania do espaço aéreo venezuelano, e também disse que é uma decisão arbitrária, incompatível com os princípios mais elementares do direito internacional. E há também muita pressão interna sobre esse possível ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Inclusive, comissões do Congresso americano prometem uma supervisão bipartidária, ou seja, feita com esforços de republicanos e democratas para visualizar e discutir a legalidade de potenciais ações contra a Venezuela. Inclusive, senadores, tanto republicanos quanto democratas, também deputados republicanos e democratas, vêm se manifestando e questionando a legalidade dessas ações, especificamente um ataque que foi coordenado contra um barco que já tinha sido atingido, e depois houve um segundo ataque a essa mesma embarcação, matando 2 pessoas. Então, essa segunda ordem poderia ser configurada como um crime de guerra, já que depois do primeiro ataque era uma embarcação que não ameaçava mais algum tipo de risco aos Estados Unidos. Isso pode trazer implicações, inclusive, para o secretário de Defesa americano, para o Pete Hegseth. Então, essa também é uma discussão muito forte que acontece aqui internamente. E na sexta-feira, lembrando, Donald Trump, inclusive, deu indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que foi condenado a 45 anos de prisão aqui nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Depois, essa questão gerou muita polêmica e muita discussão aqui nos Estados Unidos, justamente porque o ex-presidente hondurenho, ele foi condenado justamente por trazer e permitir a entrada de drogas aqui nos Estados Unidos. Ele estava cumprindo prisão aqui nos Estados Unidos, e com esse indulto, Donald Trump acaba sendo visto ali como um presidente que tem 2 pesos e 2 medidas com essa questão, porque ele fala que os ataques à Venezuela são feitos, a essas embarcações, e a mobilização militar acontece justamente para combater o narcotráfico aqui nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele garante um indulto a um ex-presidente que foi condenado por tráfico de drogas. Então, é uma discussão que também ficou muito premente aqui no final de semana, ao longo do final de semana e dos últimos dias também. E por fim, Débora e Yuri, também há uma rejeição da população americana a qualquer tipo de ação militar. Várias pesquisas estão sendo feitas sobre isso, inclusive uma pesquisa Reuters Ipsos mostrou que apenas 35% da população americana aceitaria algum tipo de ação militar
contra a Venezuela, caso o objetivo fosse combater o narcotráfico, e menos pessoas ainda, só 21%, aprovariam se o objetivo fosse derrubar o regime de Nicolás Maduro. Várias informações e reportagens de bastidores, inclusive, falam que o objetivo de Donald Trump seria, de fato, desestabilizar o regime de Nicolás Maduro e que ele poderia, inclusive, ter interesse até mesmo no mercado de petróleo venezuelano. Os Estados Unidos impuseram sanções sobre a Venezuela em 2019 e depois disso a Venezuela passou a exportar basicamente o petróleo para a China. 80% das suas exportações são direcionadas à China e Nicolás Maduro, fontes próximas ao governo venezuelano, que inclusive falaram com a CNN Internacional, disseram que Nicolás Maduro poderia eventualmente falar sobre negociações relacionadas ao petróleo diante dessa pressão americana. Então também há uma dúvida sobre a motivação de Donald Trump com esses ataques e com essa pressão militar. Se seria para combater de fato o narcotráfico, como ele alega, ou se seria algum tipo de pressão para obter alguma vantagem econômica e também para, no fim das contas, derrubar o regime de Nicolás Maduro. A gente vai ouvir agora o que disse Donald Trump nesse final de semana, quando ele foi questionado sobre a ligação com Nicolás Maduro e também sobre essa questão relacionada ao fechamento do espaço aéreo da Venezuela.